Conta pra gente como é tá do outro lado, porque hoje você não será o dono das perguntas. E sim meu escravo de respostas. É exatamente assim que eu me sinto. É muito mais difícil estar sentado aqui nessa cadeira de host. Eu acho que eu dou muito mais valor a todas as pessoas que já aceitaram o nosso convite para estar aqui, porque eu sei o quanto é difícil. Porque você fica pensando, tá, a Priscila, ela só não sabe mais da minha vida que a IRS. Então, a IRS, que eu vou falar, gente, é a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, ela pode perguntar qualquer coisa e eu tenho que responder. Eu só posso falar, posso ligar para os universitários ou fazer qualquer outra coisa do tipo. Então, é muito mais desconfortável, com certeza. Eu acho que eu dou muito mais valor agora nos 20 outros convidados que a gente teve. E é isso, estou aqui para conversar com vocês. Eu acho que compartilhar um pouco também da nossa história, do pouco que a gente tem feito e do muito que a gente vai fazer. Isso aí, mas vamos relembrar aqui que você participou de um podcast recentemente, então você já esteve nessa experiência aí do outro lado, só que eu acho que o tema, ele foi mais centrado, né, ele mais pontual, então eu acho que realmente vai ser uma experiência diferente para você, mas pra gente começar aqui, começar devagar com você, Darley. Quem é Darley? Fora do aspecto empresário, fora do aspecto host aqui do Shiftcast. Conta pra gente quem é Darley Tomás. Na maioria das vezes as pessoas respondem, eu sou um empresário bem-sucedido, faturei múltiplos dígitos, alguns milhões, mas eu acho que essa seria a resposta mais vazia que eu poderia dar. Eu acho que eu sou... Eu acho não, tenho certeza de quem eu sou. A gente tem mania de usar o acho, mas o Darley é determinação, cristão e alguém que não tem medo de cortar pessoas da minha própria vida. Porque eu acredito muito que Deus nos deu apenas uma vida, porque Ele quer que nós valorizemos todo o tempo que a gente tem aqui na Terra, todo o tempo que a gente tem para fazer. Então, se a pessoa não soma, ela diminui. Não existe a regra de ficar no 0 a 0. Ou é positivo ou é negativo. Então, o Darley é determinação, é superação e é alguém que realmente faz o que for necessário para continuar no caminho que Deus determinou, que Deus guiou e Deus trilhou para ele. Mas vamos voltar aqui um pouquinho na sua história, né, Darley? Porque acho que todo convidado que a gente traz aqui é justamente para trazer um pouco, né, da caminhada da pessoa, né, daquilo que ela trilhou durante a vida dela para chegar nesse momento aqui, né? Porque o Shiftcast ele veio justamente para trazer as experiências das pessoas e para poder ajudar você que está aí do outro lado, de repente, que tem o sonho de vir para cá ou às vezes já está aqui, mas às vezes se sente um pouco perdido. Conta pra gente, tá? Quem foi o Darley na infância? Em que momento o Darley teve um encontro com Deus, já que você trouxe aí, né, que a sua vida é pautada e guiada, né, por aquilo que você acredita que Deus tem colocado no seu coração e que você tem o desejo sempre de estar fazendo a vontade dele. Qual foi o momento em que o Darley encontrou Deus? Bom, vamos começar do final. Para você que é imigrante e sonha com green card, eu vou contar como é que eu consegui o meu green card. E eu acho que isso eu tô levando no tom de brincadeira, gente, mas isso é extremamente sério. E eu acho que é algo que eu jamais imaginei dentro da minha história que aconteceria. Para conseguir o meu green card foi muito difícil. Eu apenas casei com a pessoa certa. Vulgo e julgo eu. Vulgo e julgo eu, tá, gente? Vulgo Priscila. Então, assim, hoje o que eu mais vejo são casamentos fracassados, porque pessoas se casam simplesmente pela aparência, pelo status ou pelo o rush ali, pela ansiedade em estar casado, pela ansiedade em cumprir aquele papel social, porque você começa a ir na roda de amigos e aí começa, uns estão casando, os outros estão construindo empresas, os outros estão fracassando, porque é normal, o fracasso faz parte da vida, mas a gente acaba vendo isso de uma forma muito normal, casar, separar, e eu acho que por muito tempo eu pensei que a maior decisão da minha vida, a decisão mais importante da minha vida seria escolher com que eu iria trabalhar. Mas hoje eu entendo que a decisão mais importante da minha vida foi
saber ou escolher com quem eu iria me casar. Até porque você casou com quem você trabalha, né? Então, você não teve muita sorte. Então, Deus uniu o útil ao agradável. Então, assim, a gente faz... A gente construiu a empresa e continua construindo juntos, não só uma, mas algumas outras que virão, né? Vai aparecer aqui no podcast também, porque daqui a pouco tem que vir mais patrocínio para a gente manter a estrutura, para a gente poder continuar crescendo. Mas, e isso... É reflexo, eu acho que, de todos os ensinamentos que Deus me deu. E que a maioria deles não foi amoroso. A maioria deles não foi aquela coisa, não, meu filho, vai por aqui. Não, meu filho, Deus é amor? É. Mas quando você ouve. E eu, por muito tempo, fui muito ruim em ouvir. Hoje, na maioria das vezes, quando eu penso em ter a reação, vem aquela coisa assim, você tem 2 orelhas e uma boca. Fala menos e ouve mais. Por quê? Porque eu já sei quantas vezes Deus precisou me quebrar para eu poder ouvir o que Ele queria que eu ouvisse. Para eu ouvir o que Ele tinha para me dizer naquele momento. Então, chegar nesse momento, eu acho que é a parte mais importante. E aí eu acho que a gente pode chegar no final do podcast, porque foi assim que eu consegui meu green card. E aí a gente se vê na próxima. Não. Você ainda nem respondeu a minha pergunta. Mas, não, eu tô começando a responder a sua pergunta porque okay. O final, ele é consequência de todo o encontro com Deus. Mas, assim, o meu encontro com Deus, eu acho que são em 2 etapas. A primeira delas, quando eu era criança, e eu ia, né, para a igreja sozinho, para a escola dominical, numa Assembleia de Deus lá no Ipanema. E aí, se você não sabe onde é Ipanema, não é o Ipanema do Rio de Janeiro, é outro Ipanema. É o bairro Ipanema. É um Ipanema meio inferiorizado. É um Ipanema, para te dar ideia, que até hoje não tem saneamento básico em todo o bairro. É um Ipanema que não tem asfalto em todo o bairro até hoje. Eu tinha que ter ido lá nessa última vez que eu fui no Brasil, acabei não indo. Eu acho que dessa vez eu vou só para passar, porque às vezes lembrar de onde você veio é bom para te mostrar o quanto você já conseguiu conquistar. Então, assim, eu peguei, dei um Google e aí vi um vídeo de 2 anos atrás e aí eu também vi pelo Google Maps, comecei a ver, cara, um monte de rua sem calçada, não tem esgoto, tem internet até hoje via rádio, assim, cara, parece até remoto, só que é um lugar que está a 40 minutos da capital do Brasil. Então, eu acho que é 40 minutos, né? Posso estar errado. Quando eu andava de ônibus, parecia muito mais. Pareciam quase 3 dias, todos os dias, mas... Só quem andou sabe. Então, eu comecei esse meu encontro com Deus mais ou menos nessa idade. E aí, depois eu tentei também a Igreja Católica. Eu cheguei a fazer primeira Eucaristia, primeira comunhão. Quase fui coroinha, mas acho que eu fui expulso. Eu não lembro dessa parte. Então, a gente deixa que não foi. Tá? A gente deixa que foi uma desistência, acontecimentos da vida. E a gente teve que sair. Então, esse foi meu primeiro encontro ali com Deus. Acho que essa é a primeira etapa. Vou tomar um gole aqui. Quando a gente é host, a gente fala muito menos. E aí agora eu tô aqui. E o segundo encontro é um encontro que eu acho que é o marcante, é aquele que vem de vez, assim, que dá aquela porrada mesmo que você não é mais um menino. Tipo assim, eu tenho isso muito forte na minha mente, é kill the boy. Né? Tipo assim, mate o garoto que existe em você e vire o homem que você tem que ser. Vire o homem que Deus quer que você seja. E aí eu tinha mais ou menos ali os meus 15 anos. E as coisas de Deus acontecem de uma forma muito engraçada, porque para eu me converter e para você entender o quão você é importante para Deus, não só eu, mas todo mundo que está assistindo nesse momento. Deus fez uma pessoa que já estava bem estabelecida, com a casa construída, com uma vida financeira totalmente organizada, vender a casa para poder morar de aluguel numa casa 2 vezes menor, que seria na mesma rua que eu, tipo, quase vizinho colado de parede, simplesmente para me trazer para perto dele, para eu realmente aceitar Jesus como meu único salvador. Então, que é a Isabelle, que você conhece. E sou muito grato pela vida da Isabelle. Isabelle já é mãe agora também. Então, assim, Isabelle me servia café lá. A gente tomava café, conversava de Deus e ela nunca desistiu, né? E a minha mãe adotiva, ela fala que ela brigava com a Isabelle, que a Isabelle ficava me dando café de graça e eu era um menino feio de samba canção e sem camisa.
Ai, que vergonha. É a realidade, não tem jeito, vou esconder pra quê, né? Assim, graças a Deus, Deus é tão misericordioso e bondoso que não tem nem foto dessa. Talvez Isabelle tenha. Ah, é isso aí eu vou perguntar depois. Talvez Isabelle se tenha. estiver assistindo aí, ó, já prepara e já me manda já. Então, e aí, num belo dia, eu peguei, assim, tudo deu errado num domingo, e ela falou, vamos pra igreja, e isso já não foi o primeiro convite. E eu acabei indo pra igreja, e de forma bem resumida, pra gente não prolongar muito, que sobre esse assunto, que eu acho que tem muitas outras coisas pra gente falar, mas o pastor falou que só ia acabar o culto enquanto a vida que Deus falou que tinha que aceitá-lo como único salvador, aceitasse a ele. Então, e o culto foi 10, 15 minutos, e ele começou a falar coisas da minha vida que tinham realmente acontecido. Sua mãe te abandonou, sua mãe era basicamente o maior inimigo, mesmo não sendo ela. Então, e foi toda aquela coisa, até que quando eu vi, eu já estava lá na frente. Foi algo que pareceu que eu fui teletransportado. Tem muita gente que vai falar que isso é besteira, mas eu acho que a gente não pode julgar a experiência de vida do outro. Acho que cada um vive de alguma forma e vão ter diversas explicações científicas para isso, um monte de gente. Mas, cara, foi assim que eu vivi, essa é a minha experiência, esse é o meu relacionamento com Deus e é isso que eu venho plantando e semeando todos os dias desde que eu aceitei Jesus como meu único salvador lá desde os 15, 16 anos. Tiveram muitos baixos, e aí eu achei que tinha chegado no baixo, mas foi mais baixo ainda, porque a vida do pobre ela é regida por falta de limite. Falta limite no cartão de crédito, falta limite de humilhação. Então, assim, nunca chega num limite que tá bom, sempre pode piorar. Então, se você falar assim, cara, que desgraça de vida que eu tô, e você conseguiu levantar da cama, seu pulmão tá funcionando bem, seu coração tá batendo bem, você tem como ir trabalhar, tem como voltar, cara, tem como piorar. Não reclama. Fala assim, Deus, essa não é a vida que eu sei que o Senhor tem para mim. Eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu tenho conhecimento e que eu posso ir além, mas muito obrigado pelo que eu tenho hoje. Porque isso vai servir de base, de alicerce para construir o meu caráter para as coisas futuras que nós iremos fazer.